Boa tarde, meus amigos, boa tarde, minhas amigas. Nós estamos aqui na Sociedade de Estudos Espíritas Francisco. Hoje, deixa eu, hoje são 17 de novembro de 2025. E nesse horário, nós estudamos essa obra, né? Dramas da Obsessão, de Ivone do Amaral Pereira, psicografia de Ivone do Amaral Pereira, pelo espírito Bezerra de Menezes, nessa obra maravilhosa de Dona Ivone Pereira. Nós estamos estudando a segunda parte, que chama-se O Passado. E nós vamos começar hoje do capítulo 5. Capítulo 5, né? Mas antes de iniciarmos, vamos agradecer a Deus, agradecer a Jesus pelas bênçãos que todos nós recebemos, rogando o Pai que nos fortaleça, rogando o Pai que nos dê forças para todos nós superarmos, né, as dificuldades e conseguirmos vencer na nossa caminhada, né? Porque é assim que nós esperamos um dia, né, chegar a um mundo melhor, sempre trabalhando pela nossa reforma moral. E sempre pedimos a Deus que ampare e abençoe aqueles mais necessitados do que nós, graças a Deus. Então, vamos lá iniciar aqui o nosso estudo. Capítulo 5, segunda parte, o passado. Primeiro parágrafo do capítulo 5. O moço hebreu amava Esther. É o filho, né, daquele rabino. Se eu não me engano, o nome dele é Joel. Ele amava Esther. E desde menino, quando a orfandade, tornando os desditosos, unira a sua infância para solidificar o elevado sentimento de amor. Foi quando ela ficou órfã, né? E ela era sobrinha do rabino. Aí ele diz, unir a sua infância para solidificar o elevado sentimento de amor que resistiria à desesperação de todas as dores advindas da perseguição religiosa, das impossibilidades e da ausência, desafiando os séculos para se firmar como virtude moral que os guiaria a todas as demais conquistas morais indispensáveis ao progresso pessoal. Então, ele amava a jovem Esther, e mesmo durante aquela tortura continuou amando-a, e depois que ela foi para um lado, ele foi para o outro, o amor dele não diminuiu. E ele diz aqui que eles teriam, né, toda a eternidade pela frente, continuariam juntos, depois de vencida todas as dificuldades. Para ele, Esther seria o bem supremo da vida, sua mais doce esperança de felicidade, sua ardente fé no porvir, a mais sagrada e santa aspiração, pelo bem de quem não vacilaria ele, né, em imolar a própria felicidade até a vida. Um gesto afetuoso que ela lhe dirigisse, um olhar mais acariciador, um sorriso, porventura, ainda mais terno que os costumeiros, eram dádivas preciosas e inesquecíveis, que ele gostava de recordar em noites de insônia, quando as ânsias do amor inquietavam a sua alma, impelindo-a aos mais lindos sonhos que pudessem florescer num coração de 20 anos. Então festejava em doces poemas as graciosas atitudes que tão bem calavam em seu espírito. E já no dia seguinte, enternecido e tímido, oferecia-os à jovem prometida, depois de trasladá-los para as páginas de legítimos pergaminhos, habilmente ornamentadas de caprichosos desenhos e arabescos, então muito usados para a literatura, acompanhados sempre das mais belas rosas existentes pelos quintais e jardins da melancólica mansão. Se, todavia, a sós consigo, se permitia devaneios tão ardentes, junto da linda jovem portava-se acanhadamente, tal adolescente incapaz de um monossílabo ante a senhora inspiradora dos seus primeiros arrebatamentos. Preferia antes ouvi-la cantar para admirar em silêncio as suas feições delicadas, como se contemplasse efetivamente a própria encarnação, né, da felicidade.
Jamais se atrevera a beijar-lhe sequer a ponta dos dedos ou os anéis dos cabelos, porque em sua presença sentia-se réprobo, quer dizer, pequeno, pelo simples fato de ser homem e considerá-lo um anjo, o bom gênio de todos os Moabes, causa única da felicidade íntima e do íntimo encantamento que balsamizava as apreensões da velha mansão judaica. Era um jovem de 20 anos apaixonado, né? Extremamente apaixonado pela sua noiva. Esther, efetivamente, merecia a profunda adoração de que se reconhecer alvo por parte da família. Residindo na companhia do tio desde os 6 anos de idade, fora bem verdade que, desde a mesma época, a todos se impusera pela superioridade moral de que era portadora. Então, era um espírito elevado moralmente, em comparação com o resto da família. Desde então, fora como que mãe desvelada, acalentando o pequenino Rubem, órfão de mãe aos 6 meses, que era o mais novinho, né? Divertindo Joel e Saulo com as belas canções que já sabia entoar, ou fazendo rir o tio com suas graças de criança amável e inteligente. Tal se, desde o início da existência, houvera compreendido que seu dever de mulher seria, acima de tudo, amar e proteger, tornando-se esteio, quer dizer, pilar, imarcessível, quer dizer, incorruptível, dentro da própria fragilidade daqueles varões a quem os desenganos e as lágrimas haviam crestado o coração, vamos assim dizer, ao pé do berço. Que a mãe deles morreu muito jovem, o mais novo só tinha 6, né, 6 anos de idade. Não, o mais novo só tinha 6 meses quando a mãe morreu. E por que a mãe morreu? Em consequência das torturas que ela recebeu quando foram presos pela Inquisição. Ela e o marido, né, foram presos pela Inquisição, foram torturados, ela foi muito torturada. Depois que eles foram libertados, ela nunca mais se recuperou da tortura e acabou morrendo, deixando os filhos bem crianças, né? E isso fez com que eles guardassem esse ódio, essa mágoa muito grande dos agressores, que são os padres, né? Entre mentes, olha só que interessante, Esther era cristã convicta, sem que a família do tio e do noivo o soubesse. Sincera e eternecidamente, amando aquele doce Rabone, que morrera supliciado numa cruz, entre dois infelizes desajustados do bem. Agora, como é que isso aconteceu? Se ela era de família judia, ela era judia, como é que, de repente, ela, Esther, uma jovem judia de mãe, pais judeus, se tornou cristã? Vamos ver. A convivência que ela foi obrigada a ter, porque depois que eles se tornaram cristãos novos, todos os filhos do rabi, do, do, do rabino, os 3 jovens, e ela foram obrigados a estudar em escolas católicas. E ela também foi obrigada a estudar numa escola católica. Agora, a convivência dela nessa escola católica, com 2 bondosas freiras dominicanas. Isso aqui é um alerta para a gente, porque todos aqueles padres, o Frei Delbrando e aqueles outros, Frei João José, aqueles outros inquisidores, também eram padres dominicanos, quer dizer, do grupo de São Domingos, né, dominicanos. Mas não quer dizer que todos fossem maus. Não quer dizer que todos os dominicanos fossem maus. Esses aqui eram maus. Mas ela foi estudar numa escola onde ela conheceu 2 bondosas freiras dominicanas, que, por influência da madrinha, né, a guiavam. A madrinha era aquela condessa, né, que o Rabi disse, a condessa, aquela condessa que ele disse que iria pedir para ela cuidar da Esther, era madrinha dela. Se tornou uma madrinha, né? Porque no momento que eles se tornaram novos cristãos, eles tiveram que ser batizados.
Vocês sabem que a Igreja Católica batiza as crianças, batiza as pessoas. Então, quando eles se tornam novos cristãos, eles precisam ser batizados. Tanto que eles recebem novos nomes. No caso, a Esther ganhou uma madrinha, essa condessa. E essa condessa ficou responsável pela educação dela. E aí a condessa colocou ela para estudar com essas freiras dominicanas, que a guiavam na instrução religiosa. E aí ele diz aqui, a convivência com duas bondosas freiras dominicanas, que por influências da madrinha a guiavam na instrução religiosa, floresceram em virtudes, permitindo à menina entrar em conhecimentos diretos com as leis e a história do cristianismo primitivo. Então, a menina, Esther, passou a conhecer, através dessas freiras dominicanas, a verdadeira história de Jesus e do cristianismo primitivo, né? Ela compreendeu, a Esther, e assimilou tão bem a redentora doutrina do Messias que fácil for ao seu coração raciocinar. Logo ela conseguiu raciocinar que a Inquisição era uma criação humana e não do cristianismo primitivo verdadeiro, inspirada na ambição e nas paixões pessoais. A antítese, quer dizer, o contrário, o oposto daquilo que ela diariamente compreendia e admirava. Quer dizer, ela começou a perceber que essa Inquisição era uma criação humana e era totalmente o contrário do que as freiras ensinavam a ela sobre Jesus e o verdadeiro cristianismo. Era o escárnio, né? Quer dizer, era o desprezo essa Inquisição. O crime que selvagemente se apropriavam do valor incontestável do nome de Jesus de Nazaré, para servirem as torpezas dos homens, em prejuízo da própria doutrina, por aquele ensinada. Então, ela percebeu que o Frei Delbrando e os outros, e a Igreja Católica daquele momento, pregavam uma coisa em nome de Jesus, mas que aquilo que eles pregavam era totalmente o oposto, o contrário da verdade. Verdade essa que ela conheceu através das freiras. Então, ela viu que essa Inquisição era uma coisa para esses padres, a igreja, se apropriar dos bens das pessoas, para fazerem a sua política. Não tinha nada a ver com o verdadeiro cristianismo, nada a ver com os ensinos de Jesus. Era totalmente o contrário. Então, recebendo essa orientação, ela conseguiu enxergar o que era a Inquisição, né? E aí eu trouxe aqui um livro do Hermínio de Miranda. Foi o primeiro livro que Hermínio de Miranda escreveu de pensamento espírita. Primeira obra dele. Primeira obra espírita, tá? De Hermínio de Miranda. Tá aqui, ó. Deixa eu puxar aqui. Até está escrito lá em cima, ó. Primeiro livro espírita de Hermínio de Miranda, Os Procuradores de Deus. Porque ele já tinha escrito alguma coisa antes, mas esse é o primeiro livro espírita de Hermínio de Miranda, Os Procuradores de Deus. Então, ele escreve aqui várias crônicas, tá? Então, o primeiro livro espírita dele. Aí, por incrível que pareça, eu encontrei esse livro na rua, tá, gente? Tem uma loja aqui, numa rua chamada 16 de Março, que o dono da loja bota uma caixinha na porta e ele bota um monte de livro lá. Então, se você tem algum livro, se quiser, você deixa na caixinha e pode pegar o que quiser. Aí o meu marido passou por lá, viu esse livro, Hermínio Miranda trouxe para mim. E eu fui olhar, nossa, o livro está praticamente novo, gente. E o primeiro livro espírita dele, né? Muito difícil de encontrar hoje em dia. Mas conta-se. O capítulo que eu trouxe aqui é um trecho do capítulo que ele chama de Deformações Religiosas. É o capítulo 7. E ele, debaixo do título, ele bota uma frase assim: tudo falta para aquele que se jacta de tudo possuir. E ele diz assim: Bonaparte, Napoleão Bonaparte, tinha mais respeito pelos muçulmanos porque impunham os ensinos do profeta
a fio de cimitarra. Então, né, Bonaparte respeitava os muçulmanos, porque os muçulmanos obrigavam, a fio de espada, a todos a seguirem os ensinos do profeta Maomé. Conta Renan é um escritor, filósofo, historiador francês, né? Joseph Ernest Renan. Conta Renan que um discípulo de Maomé ameaçou degolar aquele que dissesse que o mestre já havia morrido. O mestre é Maomé, né? Já o cristiano. Então ele disse assim: se alguém disser que o Maomé morreu, eu corto o pescoço. E o Maomé já tinha morrido há muitos anos. Já o cristianismo dos primeiros séculos, que é chamado de cristianismo primitivo, foi uma religião de escravos e réprobos. Ninguém podia entender uma doutrina que mandava oferecer a outra face a quem esbofeteasse uma delas. Então, ele diz que o cristianismo, né, primitivo, foi uma religião de escravos, que a maioria das pessoas que seguiam Jesus, de alguma forma, eram pobres, eram escravos, ou eram réprobos, né? Eram aqueles que tinham muitos pecados. E ninguém podia entender uma doutrina que mandava oferecer outra face a quem esbofeteasse uma delas. Nós estamos em 2025, tem gente que ainda não entende. Que reservava o prêmio da vida aos pobres e aos miseráveis, e não aos ricos e poderosos. Quando os primeiros patrícios romanos se sentiram tocados por aqueles ensinos, Deus nos acuda. Tanto que Saulo, mandou prender muitos dos seus companheiros quando eles começaram a dizer que compreendiam e estavam seguindo Jesus. O que é que Saulo falou? Prende, espanca, porque é o traidor da lei judaica. Não foi isso que aconteceu? Então, quando os primeiros patrícios romanos se sentiram tocados por aqueles ensinos, foram Deus nos acuda. Onde e quando se tinham visto, ou podia alguém imaginar, nobres romanos se misturando à plebe, adotando um Deus, e ele bota o Deus aqui com letra minúscula, que sequer tinha representação material, um Deus que não podia fazer imagem dele, e do qual apenas falara sobre esse Deus um doce rabi sonhador que morrera crucificado como qualquer criminoso vulgar. Como entender uma doutrina dessa, uma religião dessa? No entanto, diz o Hermínio, essa mesma religião, o cristianismo, feita de renúncias e de amor ao próximo, passou pelo vexame supremo de ver implantado em seu nome um instrumento de martírio como a Inquisição, para todos os que desafiassem os dogmas estabelecidos. Então, ele diz aqui: o cristianismo passou pelo vexame supremo quando a Igreja Católica, que se dizia representante desse cristianismo, criou essa instituição, a Inquisição, dizendo que tudo o que eles faziam era em nome de Deus, era em nome de Jesus, né? Muitas vezes nem era preciso discordar dos dogmas, bastava discordar dos guardiães deles, dos padres, dos bispos. Ou nem isso era suficiente. Ou nem isso era suficiente ter bens, como o do rabino Timóteo. Era suficiente ter bens que despertassem a cobiça daqueles mesmos que se arvoravam em árbitros das crenças alheias, em nome de um Deus que, segundo eles, os inquisidores, era todo amor e caridade, né? Então, eles diziam isso. Então, Hermínio fala isso, que o cristianismo teve que enfrentar isso, o verdadeiro cristianismo, né? Ver homens que se diziam seguidores do cristianismo, né? Se diziam guardadores, vamos dizer, zeladores do cristianismo, da palavra de Jesus, dizer que faziam essas atrocidades todas em nome do Mestre.
Então, muito interessante esse tema. E o Hermínio prossegue por aqui, né? E aí, a gente vai entender aqui o que a Esther, as reflexões de Esther. Ela conhece esse cristianismo redivivo, esse cristianismo verdadeiro, cristianismo puro, primitivo, e compara com o que os padres falam que é o cristianismo, que é essa Inquisição. Ela percebe que não, que eles mentiam, que a Inquisição é uma criação humana, não tem nada a ver com o verdadeiro cristianismo. E que Jesus, como Deus, jamais apoiaria esses atos de barbárie, já que o cristianismo é uma religião de amor, né? Então, esse texto do Hermínio, nesse livro Os Procuradores de Deus, tem muito a ver com o pensamento aqui de Esther, a reflexão que Esther faz. Continuando aqui com dramas de obsessão. Tal segredo, segredo dela, porque o tio e os primos não poderiam saber que ela se convertera verdadeiramente. Não foi uma falsa conversão, como foi para os outros. A dela foi verdadeira. Tal segredo, porém, era absolutamente seu, e ela o guardava cuidadosamente no recesso de sua alma angelical, que somente com o próprio Jesus se confidenciava. Durante as orações da noite, quando então descerrava o coração para que apenas ele contemplasse os seus verdadeiros sentimentos. Dele, de Jesus, recebendo, então, suaves eflúvios, quer dizer, as irradiações, né? As boas vibrações de ânimo e esperanças. Pelas tardes domingueiras, no entanto, se não adivinham visitas, quer dizer, se eles não recebiam visitas, ou se estas se retiravam mais cedo, reunia-se ela, a pequena família, o tio e os primos, à sombra das oliveiras, dos tamarindeiros, do jardim do discreto solar, ternamente harmonizados por um vivo afeto. Os jovens irmãos e sua prima conversavam e riam, ou ouviam Timóteo, o pai, narrar as arrebatadoras aventuras do povo de Israel. Abraão, Jacó, José, o Egito e o cativeiro, sobre o paradeiro, sobre o poder do faraó ou de Babilônia, eram fases inesquecíveis. Ficavam estudando, ouvindo, né, a história do povo hebreu, né, que é uma história muito bonita. Então, eles ficavam ali ouvindo a história do povo hebreu, né? Cujo noticiário conviria ser passado de geração a geração, como estímulo e lições que se decalcava, quer dizer, que ficariam gravados, né? Que se decalcariam indelevelmente no coração de cada descendente da raça. Depois era o decálogo, eterna e mais sensível legislação de caráter divino obtido pelo grande Moisés, o maior vulto da raça e seu maior profeta, em colóquios sublimes com as potências celestes no alto da montanha sagrada do Sinai. E eram a vida e as pregações dos seus amados profetas e sábios. Eram Davi, o rei poeta e bem-amado, de vida fértil e tumultuosa, seus amores, suas vitórias nas guerras. Salomão, rei sábio e inigualável, Salomão é filho de Davi, né? Que prendera Israel com o templo sagrado, que prendara, né? Israel com o templo sagrado, que tantas honras e consolações espargira durante séculos sobre as dores sem fim do povo eleito. O heroísmo e as virtudes daquelas mulheres de Israel, sempre submissas ao seu dever, sempre lindas e admiráveis nos relatórios do eloquente rabino, tais como a própria Esté, que ali estava e ouvia embevecida. Explicava-lhes em seguida as escrituras ou o ensino dos profetas, dando-lhes ainda a lei com o conhecimento do Talmud, o livro venerado que os mais devotados preferiam ler ajoelhados. Revelava-lhes a Torá e suas recomendações. A Torá, gente, são os 5 livros de Moisés, que estão no Antigo Testamento, tá? É a Gênese, é o Êxodo, é o Levítico, é o Número, Deuteronômio. Isso é a Torá, né? A Torá e suas recomendações seguidas de um desfile majestoso da filosofia do povo hebreu, sofredor, perseguido, sempre através dos milênios, mas também sempre invencível e fiel às tradições de seus remotos ancestrais. Então, o entusiasmo especial se apoderava do rabino
e o vigor da oratória elevava-se a cada novo lance de sua épica exposição, purpureando-lhe, quer dizer, deixando as faces deles rubras e alterando-lhe a voz, como nos antigos tempos da cátedra em sua sinagoga. Então, quando ele começava a contar essa história do povo hebreu para o povo, ele ficava entusiasmado, né? Extasiados, os jovens ouviam em silêncio, mas intimamente orgulhosos por descenderem dessa raça heróica, tão altamente prendada quer dizer, presenteada, pelas simpatias do sempiterno, quer dizer, o Deus único, considerando-se com efeito superiores. Aí começa o problema. Por isso, eles se consideravam superiores em valor moral a todas as demais raças da Terra. Aí começa o problema, porque quando ele conta essas histórias, né, e quando o povo judeu comenta sobre essas histórias, exalta-lhes o orgulho por se considerarem o povo escolhido, o melhor povo, né? O povo especial, o povo mais perfeito, o povo de maior valor moral. E aí o que acontece? Eles caem, baixam a vibração, porque o orgulho os faz não manterem-se afastados dos seus irmãos, os outros povos, né? Aí ele diz aqui: e quando a voz entusiasta de Timóteo estacava e seus olhos se inundavam de comovidas lágrimas de veneração à sua raça, ele venerava a raça dele, Esther aproximava-se, tomava a cítara dolente e cantava docemente salmos do rei poeta, que é o rei Davi. Aquele inesquecível e vitorioso Davi, encerrando com selos de ouro, tão formosos serões domésticos, à sombra dos arvoredos do jardim. Agora eu trouxe aqui um pouco do que Emmanuel vai falar sobre esse povo hebreu, que tem suas virtudes, mas também tem seus problemas, né? Eu vou compartilhar aqui o texto do livro A Caminho da Luz, tá? A Caminho da Luz. Vocês estão vendo? Só dá o retorno aí. Denise, Carmen, vocês estão vendo? Sim, Rose, estamos vendo. A Também Caminho da estou Luz, vendo. tá? O livro é A Caminho da Luz. Deixa eu só pegar aqui. Deixa eu ver aqui um instantinho. A Caminho da Luz, tá. Pá. Só para dar o capítulo para vocês, quem quiser. Capítulo 7, o povo de Israel. Capítulo 7, o povo de Israel. A Caminho da Luz, capítulo 7, o povo de Israel. Ele está falando, ele aqui vai falar sobre as raças que vieram, né? Que vieram dos outros povos, das outras regiões do planeta, né? Então, ele vai falar sobre as raças adâmicas, e o povo hebreu é uma das raças adâmicas. Então, aqui Israel, dos povos degredados da terra, dos povos degredados da terra, e nós sabemos, né, que quem são esses povos degredados? Quem são eles? Eles são os árias, que vão dar origem ao povo branco, a raça branca da Europa, a civilização do Egito, as castas da Índia e o povo de Israel. Então, são esses. Os árias, dos árias descende a maioria dos povos brancos da família indo-europeia. Esse é o primeiro grupo. Veio a civilização do Egito, o povo de Israel e as castas da Índia. São os quatro povos. Aqui a gente vai falar um pouquinho de Israel. Dos espíritos degredados, aí a gente já começa a pensar, peraí, quem é degradado já está com problema. Que a palavra degredou significa o quê? Vamos lá. Vamos para a gente já perceber como a coisa complica.
né? Porque aqui Emmanuel fala degredado, né? Dos povos degredados. O que é? Pessoas que foram condenadas ao degredo, que é a pena de exílio ou banimento de um território. Então, se Jesus deu ordem de degredo, Jesus não errou. Jesus não cometeu injustiça. Não tem um inocente condenado à prisão, já que foi o governador do planeta Terra, né? Já que foram os espíritos, vamos dizer assim, os espíritos crísticos que degradaram esse povo. Eles não cometeram erro. Não tem nenhum injustiçado aqui, nenhum inocente. Então, dos espíritos degradados na Terra, foram os hebreus que constituíram a raça mais forte e mais homogênea, mantendo inalterados seus caracteres através de todas as mutações, através de todas as reencarnações. Examinando esse povo notável no seu passado longínquo, reconhecemos que, se grande era a sua certeza na existência de Deus, que desde que eles vêm de outro planeta, de outra galáxia, eles já eram monoteístas. Eles não se transformaram em monoteístas aqui. Eles já eram lá. Né? Era o único grupo que já era monoteísta. Os outros não. Grande era a sua certeza da existência de Deus. Muito grande também, olha aí, era o seu orgulho dentro de suas concepções da verdade e da vida. Achavam-se os povos mais perfeitos do mundo. Consciente da superioridade de seus valores, nunca perdeu a oportunidade de demonstrar sua vaidosa aristocracia espiritual. Por isso que Timóteo diz aqui: considerando-se com efeito superiores em valor moral a todas as demais raças da Terra. Isso aqui, na verdade, quem diz é Dr. Bezerra. Ele diz aqui que os judeus, que aquela família, e como os outros também, se consideravam superiores em valor moral a todas as demais raças do planeta Terra. Por isso, mantendo-se assim, com esse orgulho, pouco acessível à comunhão perfeita com as demais raças do orbe. Não consideravam as outras raças irmãs, né? Aí tem problema. Entretanto, em honra da verdade, somos obrigados a reconhecer que Israel, num paradoxo flagrante, antecipando-se às conquistas dos outros povos, ensinou de todos os tempos a fraternidade, a par de uma fé soberana e morredora, né? Agora eu vou para o outro PDF. Vou aqui. Ah, vamos falar um pouquinho desse monoteísmo. O que mais admira, porém, naquelas tribos nômades e desprotegidas, que eram as tribos dos hebreus, é a fortaleza espiritual que lhes nutria a fé nos mais arrojados e espinhosos caminhos. Enquanto a civilização egípcia, que é outra degradado, e os iniciados hindus, são as castas da Índia, né? Criavam o politeísmo, adoração a vários deuses, para satisfazer os imperativos da época, contemporizando com a versatilidade das multidões. Quer dizer, o que a multidão queria, toma, um Deus para vocês. A multidão é guerreiro, um Deus da guerra. A multidão é pacífica, um Deus da paz. A multidão é materialista, um Deus da matéria. A multidão é assassino, um Deus para se afinizar com ela, né? O povo de Israel acreditava somente na existência do Deus Todo-Poderoso, por amor do qual aprendia a sofrer todas as injúrias e a tolerar todos os martírios. 40 anos no deserto representaram para aquele povo, quando eles saem do Egito, como que um curso de consolidação da sua fé, contagiosa e ardente. Seguiu-lhe Jesus todos os passos, assistindo nos mais delicados momentos da vida. Então, Jesus, o tempo todo, esteve ao lado deles. E foi ainda sob o pálio da sua proteção que se organizaram os reinos de Israel e de Judá da Palestina, as 12 tribos, né? Então Jesus esteve ao lado deles, os protegendo, os amparando o tempo todo. Todas as raças da terra devem aos judeus esse benefício sagrado, que consiste na revelação do Deus único,
Pai de todas as criaturas e providência de todos os seres, né? Então, nós devemos aos judeus esse monoteísmo, a incompreensão do judaísmo. A verdade, porém, é que Jesus, chegando ao mundo, quando ele encarnou, não foi absolutamente entendido pelo povo judeu. Os sacerdotes não esperavam, porque os judeus até hoje esperam o Messias. Eles não esperavam que o Redentor procurasse a hora mais escura da noite para surgir na paisagem terrestre. Jesus surgiu à noite, né? Nasceu à noite. Segundo a concepção do povo judeu, o Senhor deveria chegar no carro magnificente de suas glórias divinas, trazido do céu à terra pela legião dos seus tronos e anjos. Deveria humilhar todos os reis do mundo, conferindo a Israel o cetro supremo da direção de todos os povos do planeta. Deveria operar todos os prodígios, ofuscando a glória dos Césares. E, no entanto, o Cristo surgir entre os animais humildes da manjedoura, apresentava-se como filho de um carpinteiro e de uma dona de casa, e no cumprimento de sua gloriosa missão de amor e de humildade, protegia as prostitutas, confundia-se com os pobres e com os humilhados, visitava as casas suspeitas para de lá arrancar os seus auxiliares e seguidores. Olha aí, Mateus, o cobrador de impostos. Seus companheiros prediletos eram os pescadores, ignorantes e humildes, dos quais fazia apóstolos bem amados. Abandonando os templos da lei, ele abandonou os templos onde os doutores da lei se reuniam. Era frequentemente encontrado ao longo do Tiberíades, em cujas margens pregava aos simples a fraternidade e o amor, a sabedoria e a humildade. O judaísmo, saturado de orgulho, não conseguiu compreender a ação do celeste emissário. Apesar da crença fervorosa e sincera, Israel não sabia que toda a salvação tem de começar no íntimo de cada um. Quando ele diz Israel não sabia, quer dizer, o povo judeu não sabia que toda a salvação tem de começar no íntimo de cada um. Quer dizer, cuide cada um de si próprio, né? Da sua própria evolução. E cumprindo as profecias de seus próprios filhos, dos profetas, conduziu aos martírios da cruz o divino Cordeiro. Por quê? Porque os profetas lá da antiguidade disseram que eles imolariam o Cordeiro. Israel não sabia disso. E cumprindo as profecias que foram feitas 1.500 anos, 1.000 anos, 2.000 anos atrás, eles, os judeus, conduziram ao martírio da cruz o divino Cordeiro, aquele que ajudou a todos eles a fazer a grande travessia pelo deserto. Então, aqui Emmanuel fala das virtudes do povo judeu, mas fala também dos tropeços, dos obstáculos e do grande orgulho. E foi também por causa desse grande orgulho que essa família padeceu também, né? Por quê? Porque eles não admitiram em nenhum momento abrir mão, fugir e abrir mão da fortuna, né? Como para eles sair dali deixando tudo para os outros, sem levarem nada? E aí, e esse orgulho de que somos a melhor raça, eles não acreditavam que poderiam terminar sob terrível tortura, né? Então, gente, nós vamos parar aqui. Semana que vem, hoje são 17, 24. Dia 24, a gente vai começar no parágrafo 6. Bota aí. Parágrafo 6. A despeito de tudo, porém, jamais se sentiu edificados e confiantes. Dia 24/11, parágrafo 6 aqui. A despeito de tudo. Tá bom? Alguém gostaria de falar alguma coisa? Alguém quer fazer algum comentário sobre esse texto de Emmanuel? Oi, Rose. Rose, você tratou aí, boa tarde a todos. Você tratou aí sobre a parte, acho que se eu não me engano, porque eu peguei um pouquinho depois, né? Acho que a parte católica a pessoa usava outro nome na época, é isso? Não, Quando você não, aqui fala. também. Eles eram se tornaram cristãos novos, foram obrigados a se batizar pela Igreja Católica. Por isso é chamado de cristãos novos. E aqui, Emmanuel, eles, né, mas a Esther, a jovem, ela se torna cristã, porque ela conhece o verdadeiro cristianismo. Então, ela Assim, se encanta por Jesus.
E aí eu abri o livro A Caminho da Luz, de Emmanuel, para pegar a história do povo de Israel, que Emmanuel conta nesse livro, falando das virtudes e das dificuldades morais do povo judeu. Entendeu? Ah, tá. Eu pensei que eles mudassem o nome Não, quando você muda o nome, batizasse. sim. Quando você era batizado, o nome seu tinha que mudar, porque eles tinham nome judaico, nome hebreu. E os Ah, católicos tá. exigiam que eles adotassem novos nomes. Mas o doutor Bezerra, aqui nessa obra, diz que ele, doutor Bezerra, vai respeitar o nome hebreu deles. Então, eles vão ser chamados pelo nome hebreu, não pelo novo nome que eles receberam quando foram batizados pela Igreja Católica, entendeu? Por isso, Ah, entendi. Agora que eu o entendi. Eu doutor peguei, acho que Bezerra meio. vai chamar ela de Esther, que era o nome judaico dela, Timóteo, Joel, Rubem. Ele vai usar os Entendi. nomes judeus e não os novos nomes que eles receberam na Igreja Católica. Ele diz que vai respeitar a cultura deles. Então, vai chamá-los apenas pelo verdadeiro nome, o nome que eles adotaram, que eles tinham quando foram batizados. O nome judeu, não o nome católico, que quando Ah, era batizado tinha que adotar um novo nome. Entendeu? entendi. Então, gente, nós vamos encerrando aqui o nosso estudo de hoje. Daqui a pouco a gente vai começar a nossa palestra pública com a nossa irmã Cirlei Regina, que daqui a pouco está entrando, e o tema é convite à caridade. Né? Convido a todos a estarem conosco para a palestra pública, e vocês podem perceber, né, como o nosso pedagógico aqui é, né? O tema da palestra tem tudo a ver com tudo que nós estudamos hoje, né? O amor ao próximo. O que é a caridade? É o amor em ação. Estudamos em livros Espírito, Dramas da Obsessão, e a nossa irmã Cirlei vai fazer o fechamento do tema de estudo do dia de hoje. Então, todos são convidados. Um beijo no coração de vocês. Que Deus nos abençoe e nos fortaleça sempre. E que possamos continuar trabalhando pela nossa renovação moral, que se faz urgente, né?